O que devemos falar quando vamos evangelizar uma pessoa? Qual é o tema? Qual é o assunto? De que forma começar esta conversa? Então, neste terceiro vídeo da série de evangelismo pessoal, eu quero trazer aqui o conteúdo que devemos abordar no evangelismo. O nosso texto começa em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8 e verso de número 30. E o texto diz assim: Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como um cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Felipe: Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. O conteúdo que você vai utilizar para fazer o evangelismo é único e exclusivamente o nome de Jesus. Jesus é o conteúdo do evangelismo. Aliás, evangelismo vem de evangelho. E evangelho significa as boas novas. Que boa nova é essa? É a boa nova de salvação. As pessoas antes da vinda do Messias estavam sem a possibilidade de ter um encontro com Deus. Então, quando o Messias vem, ele tira o fardo do pecado que está sobre nós e ele leva sobre si próprio, morrendo em nosso lugar por amor de cada um de nós. Evangelismo é falar da pessoa de Jesus. Às vezes, alguns cristãos querem atrair pessoas a Cristo com coisas que são atrativas, com coisas que são interessantes. Então, é por isso que a gente fala de prosperidade, porque quem não quer ter dinheiro, né? É por isso que a gente fala de saúde, porque saúde é o que interessa e o resto não tem pressa. É por isso que a gente fala de relacionamentos, porque a gente quer ver a família dos outros bem. Isso é algo que diz a vida terrena. Isso são coisas que dizem respeito a algo que é concreto, que é tangível, que é o aqui e agora. Mas a única forma de converter o coração das pessoas a Deus é por meio da pessoa de Jesus Cristo. Então, festinha na igreja para atrair jovens é legal, atrai os jovens, mas não faz com que eles permaneçam. Falar que Jesus vai dar carro, legal, atrai as pessoas, mas não faz com que elas permaneçam. Agora, uma coisa que é interessante perceber é que não é necessário que você entre de sola na pessoa falando sobre Jesus. O eunuco, ele estava lendo o texto de Isaías, capítulo de número 53. Que é quando diz aqui, né? Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Lá no verso 34, o eunuco pergunta a Felipe: Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? E a chave está aqui no versículo 35, quando ele fala: Então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Felipe, ele começa a fazer o evangelismo a partir daquilo que estava no coração do eunuco. Então Felipe percebe que o eunuco, ele estava inquieto por causa da passagem de Isaías 53. Mas nem sempre a pessoa com quem você vai encontrar vai estar com uma passagem da Escritura na mão. Quando você for fazer um evangelismo, talvez aquilo que vai estar inquietando, ou aquilo com que a pessoa se preocupa, aquilo que é do interesse da pessoa, não seja uma passagem das Escrituras, mas pode ser o time do Corinthians, pode ser a revista Caras, pode ser a novela, pode ser o futebol. Então, em resumo, o que Felipe fez? Ele pegou aquilo que interessava ao eunuco e a partir daquilo ele levou o eunuco até Jesus. É por isso que a gente precisa se aproximar das pessoas para entender do que elas gostam, aquilo que as aflige, aquilo que elas têm interesse, quais são seus gostos, quais são os seus temores. Pode ser o cenário político atual, enfim, não importa do que a pessoa está falando, mas é daquele ponto em diante você leva as pessoas a Cristo. Por exemplo, você vai na festa da sua família e lá elas estão tomando cerveja. E de repente a cerveja acaba e a conversa gira em torno da cerveja. Poxa, você não trouxe cerveja? A cerveja acabou? Olha aí a oportunidade para você falar de Jesus. Poxa, tá faltando Jesus nessa festa, né? Ué, como assim? Eu não entendi.
Aí você lembra a pessoa que teve um texto em João, capítulo de número 2, que tinha uma galera numa festa e aí faltou vinho. E quando falta o vinho, Jesus faz o milagre e faz a água se transformar em vinho. Você pode começar com uma piadinha, mais ou menos assim, mas já chama a atenção das pessoas. Você percebe que independente de qual seja o contexto, e é claro, aqui eu dei só um exemplo, mas a gente poderia ficar fazendo isso por horas e horas, falando de formas como a gente poderia abordar as pessoas por meio daquilo que elas estão falando. Efésios capítulo de número 1 e versículo de número 10 fala que foi do agrado do Pai que todas as coisas convergissem para Cristo na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, no tempo em que nós estamos vivendo. Isso significa que todos os assuntos e todos os cenários e todas as conversas, elas podem acabar em Cristo. O que Paulo está dizendo aqui na carta de Efésios é que não importa aonde esta coisa começa, mas esta coisa, ela vai terminar em Cristo. A tua conversa pode começar sobre o preço do petróleo, mas ela pode terminar em Cristo. A tua conversa, ela pode começar ali com relação à janta que você vai fazer, mas ela pode terminar em Cristo. E é por isso que, como cristão, você precisa estar antenado com aquilo que as pessoas estão falando. Às vezes as pessoas querem falar de alguns assuntos para nós e a gente não sabe nada do que elas estão falando e elas ficam parecendo alienígenas para a gente. Ou nós queremos falar de Cristo e nós ficamos parecendo alienígenas porque a gente não consegue se entender. Então, pessoal, é isso. O conteúdo do evangelismo é Jesus e a forma como você vai levá-lo, o caminho por qual você vai levá-lo é aquilo que é do interesse das pessoas. Porque não importa por onde a pessoa começa, você termina com Jesus. No próximo vídeo, eu quero falar para vocês dos resultados que nós devemos esperar quando a gente faz este evangelismo, ok? Então aguardo vocês no próximo e último vídeo desta série do modelo de evangelismo bíblico eficaz, ok? Até a próxima!